Fala, galera, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA e falando sobre o Botafogo que perdeu pelo placar de 1-0, gol de Griezmann na partida aí no estádio Rose Bowl em Pasadena, na Califórnia, mas a equipe do Botafogo se qualificou na segunda colocação do campeonato, do grupo B, né, que ficou aí o time do PSG ficando com a primeira colocação do grupo. Então teremos aí Botafogo e Palmeiras, né, na próxima rodada, ou melhor dizendo, na próxima fase, né? Jogo, né, que vai acontecer nesse final de semana, inclusive. Então o time do Botafogo enfrentará contra o Palmeiras, jogo brasileiro, né, do clássico brasileiro, que vai acontecer neste final de semana, né, valendo vaga para as quartas finais do torneio, né, que vai acontecer a 1 hora da tarde de sábado. É exatamente aí, 1 hora da tarde, no estádio Lincoln Financial Field, lá na Filadélfia. Então teremos aí essa disputa que vale vaga para as quartas finais do torneio. Nós vamos falar aqui desse jogo entre Atlético de Madrid e Botafogo para a gente comentar sobre o assunto importante, né? O time do Botafogo se qualificou, mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer o nosso trabalho e acompanhando pelas redes sociais do Conversas Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversas Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras às 18 horas e também aos sábados às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, também acompanhando também pelo site radionsc.com, pela Rádio Nest, pelo YouTube, acompanhando o andamento do Mundial de Clubes da FIFA, do nosso futebol carioca, da seleção brasileira e também do esporte em geral, falando muito sobre as informações das informações também, lógico, e acompanhando de perto tudo que está acontecendo no esporte e também com muita informação e também com opinião para você, tá bom? Vamos falar aqui, pessoal. Atlético de Madrid e Botafogo, tivemos aí a vitória do time da equipe contioneira, né? A equipe do Atlético de Madrid pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Griezmann, que deu fim aí ao jejum de 18 jogos sem marcar. E a equipe do time do Botafogo, né, que levou um certo sufoco, né, em sequência, né? O Botafogo, entretanto, podia perder e levando também um certo sufoco, né, na sequência, né, inclusive. O Botafogo, entretanto, podia perder, né, pelo menos 2 gols, né, de diferença, né? E mesmo com tropeço, a equipe botafoguense se qualificou na segunda colocação do grupo B no Mundial de Clubes da FIFA. Então, falando aqui, meus amigos, nesse jogo, porque o primeiro tempo terminou zerado lá no Rose Bowl, a primeira grande chance veio com o Savarino, saiu na cara do gol e defesa de Obrac aos 9 minutos da primeira etapa, e o Botafogo recorreu aos contra-ataques rápidos, e em uma deles, né, Arthur quase inaugurou para cá, né, de um chute que teve aí com um desvio antes da saída, né, próximo ao goleiro Obrac, e o Gallagher, da equipe do Atlético de Madrid, teve uma boa chance, mas mandou por cima do gol do John. E por pouco o Atlético de Madrid não aproveitou aí o erro do Alexander Barbosa, né, na saída de bola com o Barrios, né? E a melhor finalização da equipe espanhola da partida foi do lance que veio. E a melhor finalização da equipe conchoneira da partida foi por intermédio do Julián Álvares, né? No lance aí, finalizando muito perto da meta, já perto do fim do primeiro tempo, né? Perto do final do primeiro tempo, houve também ainda uma checagem, possível pênalti de um pisão do Grego em cima do Álvares. E após revisão do lance, né, no monitor, né, o árbitro mandou o jogo seguir, aí sinalização de falta do Sorloth em Jair, segundos depois dessa situação. Então, o time do Botafogo, né, a equipe do Atlético de Madrid, inclusive, teve a reclamação dos jogadores por parte da equipe espanhola, os botafoguenses também argumentando, mas o árbitro checou que teve falta do jogador do Atlético de Madrid em cima do zagueiro do Botafogo, né? E a partida, a segunda etapa, melhor dizendo, começou mais lenta. O Atlético de Madrid foi se encontrando aos poucos e sendo muito mais favorável à equipe espanhola.
né, do Atlético de Madrid, aos 15 minutos, o Llorente cruzou, né, uma bola para o jogador Sorloth, né, que mandou para fora. O Botafogo reajustou o caminho das idas ao ataque, com as entradas do Montoro e do Cuiabano, né? O lateral esquerdo mandou uma bola certeira para o Igor Jesus, né? De primeira, né? A bola que chutou de primeira, né? Para defesa do goleiro do time do Atlético de Madrid, o Oblak, né? Forçando o goleiro da equipe colchoneira a defender, né? O Oblak, a defesa do goleiro da equipe espanhola, e o volume de chances para os ambos, e o volume de ambos os lados, o volume de chances subiu. E as chances do Griezmann pelo lado do Atlético de Madrid e do Montoro do Botafogo, né? Até que 41 minutos de jogo do segundo tempo, né? Que um chute do Jair em cima do Gregory iniciou aquele bate-rebate, né? Na pequena área. Aí o lance também que seguiu com o Álvares cruzando para o Griezmann, sozinho para mandar por fundo das redes, e o Atlético seguiu em cima para tentar conseguir o segundo gol, né, que daria a vaga, né, mas não conseguiu marcar novamente. E aí a vitória por 1-0 que classificou a equipe alvinegra, que não terá o Gregory contra o Palmeiras. Não terá essa partida contra o Palmeiras. O jogador Gregory, né, que tomou o cartão amarelo, pulseira, né, também, né, vai desfalcar o Botafogo para essa sequência agora nas oitavas de final, né, regulamento da Copa do Mundo de Clubes prevê a suspensão por 2 cartões, advertências serão zeradas após as quartas de finais do torneio. Então, o time do Botafogo conseguiu uma vaga na segunda colocação. O time do Paris Saint-Germain é o primeiro colocado, certo? Os confrontos, de desempate, os critérios de desempate, né, foram anulados, né? Os confrontos diretos, já que cada time teve uma vitória e uma derrota entre os empatados. PSG venceu contra o Atlético de Madrid, que venceu o Botafogo, que venceu o PSG. Então, a classificação aí de chave foi definida pelo saldo de gols, né, apenas, né, nos gols, né, nos jogos, melhor dizendo, entre esses 3 times, certo? Os franceses ficaram com o saldo mais 3, certo? Botafogo com 0 e Atlético de Madrid com -3. Por isso, avançaram o PSG e Botafogo com os alvinegros em segundo colocado. Então, o time do Botafogo na segunda colocação, e você conferindo aí nesse confronto histórico entre Palmeiras e Botafogo às 13 horas de sábado no estádio Lincoln Financial Field na Filadélfia, tá bom? Na Filadélfia, para você conferir essas emoções do confronto nacional entre Palmeiras e Botafogo, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês no canal do YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, hein, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas, no canal do YouTube e também acompanhando às 11 da manhã, ao vivo pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, acompanhando também pelo site radionsc.com, pela Radiosnet, também acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, acompanhando o andamento do Mundial de Clubes, também do nosso futebol carioca, do esporte em geral, e também da seleção brasileira, com muita opinião e com muita informação, tá certo? Muito obrigado pela companhia. Até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor no canal do YouTube para vocês. Falou, galera. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!